Olá, você que acompanha o RDTV, o programa de TV Web do site RD News. Hoje nós vamos falar sobre o inventário que é feito no cartório, chamado de inventário extrajudicial. Sabia que pode ser muito mais rápido do que aquele inventário que tem que ser feito na justiça? E existem alguns requisitos e tem novidades aí para quem está endividado, precisa levantar dinheiro para o pagamento aí das despesas, das taxas, dos impostos. Então, nós já falamos aqui no RDTV do Judicial, mas hoje o assunto é justamente esse, o inventário extrajudicial. E a nossa convidada é a presidente da ANOREG, a Associação dos Notários e Registradores de Mato Grosso, a Velenice Lima. Velenice, muito prazer em recebê-la conosco. A Velenice está lá em Primavera do Leste, gente, que ela é tabeliã, cartorária lá em Primavera, né? E nós estamos aqui em Cuiabá, mas a gente conseguiu aí dar um jeito na nossa agenda para a gente trazer informações importantes. Infelizmente, a gente sabe que é um tempo que tem muita gente tendo que correr atrás dessas informações, né, Velenice? Porque teve aí muitas perdas com a pandemia. Mas, assim, eu acho que é muito importante a gente oferecer informação, oferecer conteúdo, e é isso que a gente está feliz de recebê-la aqui. Olá, é uma alegria para mim vê-la, primeiramente, revê-la, e também falar dos serviços do extrajudicial, falar do inventário, que até 2007 nós não tínhamos autorização para fazer nos cartórios, e com a lei federal em 2007 recebemos essa autorização, e no início foi meio incompreendido. Perguntava-se, realmente vai dar certo? Qual o tempo que será levado? Todas as situações poderão ser feitas de forma extrajudicial? E graças a Deus nós recebemos essa missão e tem dado muito certo. Cada dia aumenta o número de inventários lavrados nos cartórios. Ma Muito mais de milhões de atos são lavrados no país inteiro, de Uhum. inventário extrajudicial. Bom, para a gente ser bem didático, Velenice, vamos explicar então para o internauta quais as condições de se fazer um inventário, né, nos cartórios, porque existem alguns impedimentos por lei, né, também, né? Em que situações eu posso, se eu tiver um ente falecido, meu pai, minha mãe, meu filho, eu posso entrar com esse processo no cartório? Certo. Como você colocou no início, nós não acabamos de passar, mas a fase mais alta, mais complicada da pandemia de Covid-19 aconteceu, e nós sentimos o reflexo disso também nos cartórios, porque o número de óbitos foi assustador e também a procura por inventários extrajudiciais. Porém, o inventário extrajudicial, ele obedece a alguns requisitos, não são em todas as situações que nós podemos fazê-lo no cartório, aí teria que procurar o Poder Judiciário. Então, se os herdeiros são todos maiores e capazes, e se há consenso, não há nenhuma situação de conflito, não foi deixado testamento, o inventário pode sim ser lavrado no cartório, e tudo isso é feito de forma muito rápida. Com a documentação completa em mãos, nós conseguimos lavrar o inventário variando aí de 1 semana, 2 semanas no máximo, dependendo do porte do cartório, da demanda do cartório. Então é muito rápido. E o que é feito de início? É feita Uhum. uma escritura de nomeação de inventariante. No Poder Judiciário, tem lá dentro do procedimento, expede-se o termo e o compromisso de nomeação do inventariante. No extrajudicial, nos cartórios, isso é feito por meio de uma escritura declaratória, onde todos os herdeiros comparecem já nesse momento e dizem: olha, nós somos os únicos herdeiros e estamos nomeando o herdeiro X ou um terceiro como inventariante. E qual é a vantagem de já fazer essa escritura de nomeação de inventariante, Elides? É porque com ela o inventariante já tem acesso a informações sobre o Montemor, informações sobre a vida deixada pelo falecido. Então ele pode chegar no banco e solicitar extratos, ele pode chegar na Receita Federal e regularizar a situação do CPF, porque essa situação do CPF, por exemplo, é uma situação que demora um pouco o trâmite do inventário extrajudicial. Então, nós já orientamos o inventariante,
procura a Receita Federal e ative o CPF, porque com o falecimento, se o inventário não for feito logo, e nós temos casos de inventários que têm anos do falecimento e não foram feitos, foram deixando. Então tem que reativar esse CPF. Então essa escritura declaratória, ela dá legitimidade para o inventariante solicitar todas essas informações preliminares que são necessárias para o bom andamento do inventário extrajudicial. Uhum. Nesse Então, caso aí, por exemplo, você falou que com toda a documentação se consegue fazer em algumas semanas, né? sim. Mas assim, se tiver imóvel que não está regularizado, né? Situações ainda que às vezes, sei lá, carro que foi vendido e não foi transferido, e isso vai constar, isso pode fazer demorar mais, e esse documento também facilita aquele representante regularizar para poder finalizar o inventário? Muito bem lembrado. Hoje, por exemplo, nós tem pessoas que se deparam assim. Nós brasileiros vende Uhum. um carro e não transfere. E aquilo vai ficando, vai ficando. Então vai fazer o inventário, aí aparece um protesto de um veículo, de uma multa. Então tudo isso atrasa o inventário. E tem outro agravante. Como as certidões elas têm prazo de validade. Então, se você junta toda a documentação, junta as certidões, aí aparece um problema dessa ordem, aquelas certidões elas vencem. Então, a orientação, depois dessa prática, desde 2007, a orientação que nós damos é, primeiro, lavra-se a escritura de nomeação de inventariante, que não é cara, custa R$ 203,70, e com ela faz todo esse levantamento, toda essa regularização. Às vezes tem um imóvel do falecido que tá só na matrícula do imóvel está registrado o terreno, mas não está averbada a construção. Então, com essa escritura é possível fazer essas regularizações preliminares. E aí, com tudo em mãos, o inventário é lavrado rapidamente e registrado também. Porque é Uhum. feita a escritura de inventário no cartório de segundo ofício, no tabelião de notas, e depois essa escritura é o título que se leva no cartório de registro de imóveis para transferir o domínio para os herdeiros. Porque com a morte, os herdeiros já se tornam proprietários. Aí isso é declarado na escritura e é feita a formalização no registro de imóveis. Uhum. Essa questão também você falou do valor, né? Às vezes as Sim. pessoas têm muitas dúvidas com relação às taxas cobradas pelos cartórios. Esse Aham. valor é qualquer cartório em Cuiabá, em Mato Grosso? Como é que é a questão das taxas, Berenice? Muito obrigada por essa pergunta, porque há uma confusão, sim. Os emolumentos de cartório são uma lei estadual, a Lei 7.550 de 2001, que fica fixada nas serventias, nas recepções, tem no site de cada cartório e tem no site da nossa ANOREG, nossa associação. Porém, por que que tem divergência? Porque 203,70 é o valor dessa escritura e não pode ser cobrado diferente em nenhum cartório, mas pode ocorrer diferença de impostos, porque sobre os serviços de cartórios tem o imposto sobre serviço de qualquer natureza, o ISSQN, e a alíquota do ISSQN ela é variável, ela chega até, me parece que até 5%, então tem lugares que são 3%, 2%, 5%, então há essa variação na cobrança final do serviço, mas os emolumentos não pode ser diferente em nenhum cartório de Mato Grosso. Todos têm que obedecer essa lei. E as pessoas têm direito a recibo de emolumentos, elas devem pedir, os recibos têm que vir discriminado. O que eu estou pagando? Então, estou pagando 300, a escritura é 203,70. Por quê? Lá no recibo tem que estar explicado o que é aquilo. E também as pessoas têm o direito de perguntar onde está a tabela de emolumentos para eu ver. Não é ofensa, o pessoal do cartório não pode se sentir ofendido, é o direito à informação. Eu estou pagando e quero saber o que estou pagando. Uhum. Agora, quanto à questão, até eu anunciei aí no começo da entrevista, do levantamento de verbas, né, desse inventário. Certo. Tem como levantar algum recurso para pagar as despesas que são relacionadas? Porque tem impostos, às vezes até essas taxas de regularizações que têm que ser feitas antes, né? Tem como Sim. fazer isso pelo cartório, Berenice? Tem sim. Isso eu acho bacana também as pessoas saberem, porque
poucos são as pessoas que podem dispor de dinheiro para resolver isso, para depois, ao final, fazer a sua prestação de conta entre os herdeiros. Então, todas aquelas verbas da Lei 6.858 de 80, que os advogados pleiteavam um alvará judicial para levantar, elas podem ser feitas e devem ser feitas também por meio de uma escritura pública para levantamento dessas verbas. Quando foi dada a autorização para ser feito o inventário nos cartórios, o CNJ, na resolução, ele já explicou tudo isso. Então, lá está dito que nós podemos fazer escritura para levantar essas verbas. Deixou um saldo em conta corrente, deixou um saldo de FGTS, verbas de FGTS, PIS/PASEP. Então, todas essas verbas podem, sim, preliminarmente, serem retiradas por meio da escritura. A escritura substituindo o alvará judicial. Com os mesmos requisitos do inventário, Lides. Tem que ser todos maiores, capazes e que não haja consenso. Porque a todo momento todos os herdeiros comparecem na escritura, seja de forma presencial ou por meio de uma procuração. Mesmo após ter nomeado o inventariante, ele não pode sozinho comparecer para levantar essas verbas. Ele pode ir ao banco, fazer o levantamento de valores, tudo. Porém, na hora de lavrar a escritura, autorizando o levantamento, aí sim comparece todos. Tá. Nós Então, sabemos, tem que haver o consenso entre eles, né? Que haja consenso, né? Para ser feito no extrajudicial, sempre tem que haver o consenso. E pode haver também situações, e isso eu gostaria de falar para os advogados, que num primeiro momento não há um consenso. Então, pode ser feita a conciliação no cartório também. Nós temos autorização legal para isso. Então, o advogado nos procura e a gente faz um convite para aquelas partes, marca uma sessão de conciliação e aí, havendo consenso, a gente lavra a escritura. Então, também é possível. Porque, às vezes, um terceiro, como no caso o tabelião ali, imparcial, pode conseguir mediar e conciliar para que o diálogo seja restabelecido entre aquelas partes. Às vezes é só uma questão que o emocional impede conversar melhor e chegar num consenso. Então, aconselho também que primeiro tente a conciliação no extrajudicial. Aí, não havendo êxito, aí sim procure o judiciário. Porque se a gente conseguir o consenso, Lides, e fazer essa escritura de levantamento de valores, nós fazemos em 2, 3 dias. A escritura de inventário, igual eu disse, né, em média, vamos colocar em média 10 dias. Claro que tem aqueles inventários complexos, que envolvem várias situações, não só a partilha de bens, aí vai demandar um tempo maior. E tem algumas peculiaridades que a gente não vai conseguir abordar aqui em pouco tempo, né? Porque a gente sabe que são situações específicas, mas eu acho que assim, as informações que você está trazendo já estão dando muitos caminhos aí, né? Não só para os herdeiros, né? Mas para os advogados, com certeza, tem muitos até que não sabiam dessa questão do levantamento de valores, né? Exatamente. Aí peticiona para o judiciário e demora mais, porque em razão da sobrecarga que existe já no judiciário. E o judiciário deve ficar para os conflitos, né? E aí, havendo consenso, nós trabalharíamos. Lidice, se você me permitir, eu posso falar do ITCD, que eu lembrei aqui? Sim, que é o imposto de transmissão, né? Isso. Explica um pouquinho para a gente, então, aproveitando. É porque eu lembrei do que acontece no dia a dia, né? Então, eu queria dar uma sugestão assim, Lidice, que os advogados conversassem com a gente sobre o imposto de herança, porque, infelizmente, o Estado é grande, nós temos secretarias, Cefaz, em algumas regiões, e aí, às vezes, os próprios auditores, o próprio pessoal que trabalha na Cefaz tem algumas divergências de entendimento. Então, como a gente já tem essa experiência desde 2007, eu gostaria e sugiro que os advogados conversem conosco, porque o imposto de herança ele tem que incidir somente sobre a herança realmente, e não na parte da meação. A gente tem alguns caminhos já pela experiência para agilizar também o pagamento, o recolhimento do imposto de herança, porque no extrajudicial, esse imposto ele tem que estar recolhido para que nós façamos a escritura.
Então, o próprio inventariante, a gente pode orientar como proceder na secretaria estadual, e aquele tabelião da região que você está fazendo o inventário, ele já vai conhecer o pensamento da Cefaz local. E Uhum, até a nossa associação, a gente pediu tipo um workshop, um treinamento, um diálogo com todos os envolvidos no cálculo do imposto de herança, porque afeta todo o estado. Então, nós estamos aguardando essa resposta. Eles concordaram, mas ficou de marcar um dia e tal. Eu penso que é muito importante para a gente também harmonizar tudo isso. Quais os documentos que a Cefaz exige? uhum. E É o aí, imposto estadual, né? Lembrando que o ITCD, é, isso mesmo, imposto de sigla, herança. né? Causa morte e É doação, estadual. ITCMD, Aham, né? ITCMD, É, isso. é, Aham. causa morte e doação. E acabei de lembrar também, Lídice, que tem situações de inventário que o falecido tinha bens no estado de Mato Grosso e tem bens fora de Mato Grosso. Então Uhum. tem que haver o recolhimento também fora do Mato Grosso. Então sempre conversar. Eu penso que o papel do tabelião é dever dele, esse diálogo entre tabelião e advogado, entre tabelião e inventariante. O ideal é que seja com o advogado, porque Hum. é uma soma de informações e que quem ganha são as partes, quem ganha é a tramitação mais rápida do inventário Sim, que há muitas extrajudicial. questões técnicas que às vezes a pessoa não é da área e pode até não saber trabalhar isso, Isso, né, nesses processos, né? O que que exatamente. é o inventário negativo, Velenice? Você pode explicar um pouquinho para a gente? Sim, é algo também que é pouco utilizado. Eu até hoje fiz 2 inventários negativos, e é importante em algumas situações que, na verdade tem que ser feito. O inventário negativo, quando o falecido não deixou bens nenhum a inventariar. Então, às vezes, a pessoa pensa, não deixou bens, não precisa fazer inventário. Precisa sim, porque aí há a comprovação legal de que não deixou bens a inventariar. E se lá na frente aparecerem bens que os herdeiros desconheciam, pode-se fazer a sobrepartilha. Porque isso também é algo, Lídice, que não é muito conhecido. A sobrepartilha também é autorizada a fazer no extrajudicial. Uhum. A sobrepartilha seria depois que terminar o inventário, se aparecerem bens em nome do falecido, aí faz, uma partilha a posteriori, seria isso? Exatamente. E não só se surgirem bens, porque Aham. por isso que eu falo que é muito importante o diálogo com o advogado para juntos encontrar o melhor caminho para adequar aquela vontade das partes à lei. Porque, por exemplo, é permitido também assim, no inventário que envolve um patrimônio alto, bens de difícil regularização. Então, o que que é possível fazer? Abre-se uma cláusula e enumera: olha, esses bens aqui são de difícil ou de demorada regularização, ficarão para futura sobrepartilha. Com isso, os herdeiros estão protegidos, não vão incorrer no crime de sonegação de bens, nem de sonegação de impostos. Está ali registrado que conhecem, que têm outros bens, só que não farão a partilha nesse momento. Aí partilha-se o que está tranquilo e, após isso, eles continuam trabalhando na regularização daqueles bens. Regularizou, faz-se a sobrepartilha. Então, é possível fazer isso no extrajudicial também. Nossa, quantas alternativas, né? A Sim, gente, acho que assim, até o momento em que você começa a lidar com isso, a gente não faz ideia, né? exatamente, E eu Lídice. acho que é o que você falou, teve muitas situações, muitos casos, né, por conta Uhum, das mortes da Covid-19. Então, muito. assim, eu acho que muita gente tá perdido aí sem saber por onde começar, né? A É, questão, você falou lá no comecinho, é, de por que as opções que para se fazer o inventário extrajudicial, né? Que é então certo. tem que ser todos maiores e tem que ter Uhum, consenso. Como é que fica nas situações dos menores, quando há, né, menor, criança, uhum. necessariamente tem que ser feito na justiça, né? Mas vocês estão com uma demanda aí tentando trazer também é, uma alternativa, né, Velenice, para essas situações. Como é que seria isso? Estamos sim, Lides, porque nós entendemos que dá para avançar.
Então, nós não podemos fazer o inventário quando tem um testamento, quando o falecido deixou o testamento. Só que Hum, veja só, quem lavra os testamentos somos nós, notários. Então, se deixou o testamento, mas todos os herdeiros estão de acordo, me parece que poderia sim fazer no extrajudicial. Aí, no uhum, caso de menores também, quando há uma partilha igualitária, com os direitos dos menores preservados, não entendemos que é possível fazer no extra. E para dar mais uma segurança, então, poderíamos encaminhar esses autos para o Ministério Público, e o Ministério Público concordando, dando um parecer favorável, nós lavraríamos no extrajudicial. E aí, nesse sentido, nós peticionamos para a Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, que é quem fiscaliza os atos notariais e registrais, e é quem também tem o poder de editar as normas, autorizando os determinados serviços. Então, nós estamos esperando essa resposta, porque, infelizmente, é raro uma família que não perdeu alguém na pandemia. Então, nós temos procura por esse tipo de inventário, mas nós não podemos fazer porque temos uma objeção legal. E como nosso serviço é público, nós só podemos fazer o que a lei autoriza, então nós precisamos dessa autorização da Corregedoria, e a ANOREG, nesse papel institucional de defesa da classe, defesa da atividade, ela peticionou e está aguardando a autorização. E acreditamos que vamos ter êxito, porque fundamentamos e vamos poder auxiliar essas pessoas, como a gente já faz. uhum. Agora, bom, dentro da questão dos inventários, tem algo que a gente não abordou que você queira trazer ou reforçar? Porque eu queria passar para a parte de preparação, né? Como fazer, por exemplo, um testamento, quais são os requisitos. Quem quiser agora, a partir dessa experiência da pandemia, preparar melhor, né, a sua Sim. morte nesse sentido, que é algo que a advogada que nós entrevistamos falou que está justamente acontecendo essa demanda, né, uma demanda Uhum. maior de pessoas que, olha, eu preciso deixar tudo em dia, eu não quero dar trabalho para meus filhos, eu não quero deixar Uhum. despesa. Então, assim, antes da gente entrar nessa parte sobre o inventário extrajudicial, negativo, enfim, do que a gente já abordou, tem algo que você ainda queira trazer, Berenice? Eu gostaria de falar duas coisas. Uma Uhum, situação também que a gente antes fazia, ia para o judiciário. Agora, com essa permissão de fazer nos cartórios, tem alguns herdeiros que querem vender a herança. O uhum, nome técnico ceder, mas de fato é uma venda de um direito que está ocorrendo. Então, uhum, nós fazemos também a cessão de direitos hereditários e já fazemos para aquele cessionário, aquele que adquiriu aqueles direitos de herança, a gente já faz o inventário aqui no extrajudicial também. Então, nós não falamos disso, mas é uma situação que não precisa pegar a escritura de cessão e levar para o judiciário, é feito aqui. E a outra situação que eu gostaria de falar para todos, que nós precisamos, no extrajudicial, quando vamos lavrar um inventário, da comprovação, da apresentação das certidões negativas de tributos municipais, estaduais e federais. E essas certidões elas têm validades, elas podem ser tiradas pela internet. Em algumas uhum. cidades não é possível tirar municipal pela internet, mas os cartórios estão à disposição dos advogados, das partes, para auxiliar em como solicitar, retirar essas certidões. E a orientação que a gente deixa deixa essa parte para o final, porque às vezes o Uhum. inventariante, alguém já tira a certidão, daqui a pouco vence, tem algumas que têm custo, então junta toda a documentação. Quando ela estiver pronta, aí solicita essas certidões e daí protocola no cartório. Ah, bem interessante isso, né? Porque aí, às vezes, Sim, você vai descobrir no levantamento do inventário alguma pendência lá atrás que tem que ser resolvida, o tal do carro que não foi transferido, e aí isso, o tempo passa rápido nisso, né? Bom, Felice, então, exatamente. falando agora para quem se atentou, né, com toda essa realidade que nós vivemos, de que é preciso deixar os seus bens, deixar a sua herança, deixar o seu desejo, né, explícito
caso, porque assim, muitas mortes aconteceram de forma muito rápida, da pessoa de repente ser internada 1, 2 dias e ir a óbito, né, por conta de complicações da Covid mesmo. E assim, muitas famílias foram pegas de surpresa, né. Então como se preparar? Eu sei que tudo já se acalmou, que a pandemia tá indo embora e é o que a gente espera realmente, mas É, assim, a gente nunca sabe o que pode acontecer, o que pode vir, ou mesmo fora, né, dessa sim, situação de pandemia. é, Quais são as dicas que você pode trazer, então, dessa preparação? Né? Como que eu posso deixar sim. tudo preparado aí para os meus herdeiros? Parece que a pandemia ela veio nos ensinar muitas coisas. E uma delas é isso, conversar mais com as pessoas que estão próximas da gente, mas mais que conversar, fazer isso, registrar essa vontade. E é possível por meio do testamento. Porque é um ato até de amor, eu entendo, pelos seus herdeiros. Porque é tão difícil depois você ter que decidir: ah, minha mãe queria isso, ou meu pai, ou meu filho. Vamos fazer ou não vamos? Vamos doar órgãos ou não? Então, é sim um ato de amor fazer um testamento e deixando tudo isso já registrado. Então, nós temos aquele testamento tradicional, que não é da cultura do brasileiro, faz-se muito pouco testamento no Brasil. Então, aquele que a gente só precisa dos documentos pessoais e normalmente de 2 testemunhas. E aí comparece à frente do tabelião, o tabelião vai ouvi-lo em separado e vai adequar toda aquela vontade. A parte disponível da herança, ele pode deixar para quem ele quiser. Pode deixar para um herdeiro, então ele seria herdeiro necessário, herdeiro legal e herdeiro testamentário, mas pode deixar para um amigo, pode deixar para um hospital. Então nós temos esse inventário tradicional, que ele é o mesmo custo de uma escritura de venda e compra, então vai se pagar aí em média, ele começa no 203,70, se não tem conteúdo econômico nenhum. Então ele vai fazer um inventário, eu quero ser sepultado na minha terra natal. Então não tem conteúdo econômico, valor de 203,70. E aí vai crescendo, tudo de acordo com a tabela de emolumentos. E tudo você pode deixar dentro do seu testamento. Ah, eu quero deixar meus livros para a biblioteca municipal da minha cidade ou para a biblioteca estadual. É possível sim fazer isso no testamento. Eu já fiz um testamento que o senhor, ele é de Cáceres e ele deixou testado que ele gostaria que o fusquinha dele fosse para o hospital de Cáceres. Então Nossa, é muito legal isso. que bonitinho. É, então, nós Uhum, temos várias situações. E nós temos aí, Lides, uma novidade, que é o testamento vital. E isso ficou muito em ênfase na nossa cabeça com a pandemia. Porque, igual você falou, tinha pessoas que estavam conversando com seus familiares, à tarde ia para o hospital e no outro dia estava morto. Então, foi uma loucura, uma tragédia. O que que o testamento vital faz? Ele é uhum, específico para essas situações extremas. Eu vou testar se eu quero me ser submetido a um tratamento ofensivo, a um tratamento que talvez eu considere não digno. Então eu posso deixar que eu não quero ser entubada, que eu não posso tomar determinado medicamento. Eh, eu posso teve um caso de uma senhora em Santa Catarina, que ela foi até uma funerária e falou: "Olha, eu quero, fazer eu quero escolher um caixão". Ela escolheu o caixão. Aí ela foi no cartório e falou: "Olha, eu quero fazer um testamento dizendo qual a duração do meu velório e quais as pessoas poderão participar do velório". Então, as nossa. situações, assim, mais delicadas, mais Uhum, difíceis podem ser colocadas nesse testamento, que é um testamento que veio dar dignidade à sua morte, ao tratamento final, ao seu sepultamento. Então, uhum, eu penso que tem que ser divulgado e nós temos que aprender a falar disso. Falar da uhum, vida é fácil, falar da morte, por cultura nossa, não é, mas nós devemos e precisamos. uhum. Realmente é um ato de amor, é necessário, nós temos, não tem outro caminho, nós vamos morrer um dia, então vamos tratar disso também. Isso, Sim. Lides, pode ser feito em qualquer cartório de notas,
perante o tabelião. A questão da doação de órgãos, então, entraria no testamento vital, porque tem também um pouco essa polêmica, às vezes a pessoa ela se declarou assim informalmente doadora, e aí acontece uma situação, né, de morte cerebral e são os familiares que autorizam. Então, até eu acompanho muito assim campanhas informando assim, seja um doador e avise seu familiar, avise sua Aham. família, porque é a família que vai dizer se vai doar ou não. Isso, então, ele pode deixar no testamento vital e a família é obrigada a cumprir? É isso? Sim, é isso. Na verdade, então, a gente poderia falar assim: faça o seu testamento vital, contemplando a doação, se é o seu desejo, e comunique à sua família que você fez o testamento vital, Uhum, né? Porque aí, nessas situações, não tem mais o que decidir. Pode ser, ó, o médico às vezes fala: olha, não tem mais nenhum tratamento, tal. E aí, naquela situação de morte cerebral, só apresenta o testamento para o médico e ele já faz a doação dos órgãos, cumprindo a vontade, ajudando a salvar outras vidas. Então, é possível e deve ser feito por meio de testamento, sim, porque daí é incontestável. Você uhum. fez perante um profissional que tem fé pública, que tem imparcialidade, que obedece todos os requisitos legais, então não tem dúvida quanto à manifestação de vontade do testador. Isso fica no cartório a vida inteira, nos nossos livros, pode ser extraída certidão, tem as limitações em razão da matéria. Não é Sim. aberta igual uma outra certidão que a publicidade é ampla. No caso do testamento, a publicidade é restrita, só o testador, e aí após a morte os herdeiros e tal. Uhum. Então, Então, na é verdade, algo tranquilo. aham. Quando a Desculpa. pessoa ela faz, porque aí vão surgindo as dúvidas, né? Estou aproveitando aqui, que já tem meia hora que a gente está trazendo, Já, é muita Lídice? informação, né, Berenice? Mas assim, então quando a pessoa faz o testamento vital, ela não fica com uma cópia do testamento? Fica Ela no fica. cartório? Ah, ela Ela fica. fica. E ela Fica pode, então, também no informar. cartório, porque Aham. pode ser que ela perca, né, então no cartório tem sim uma via. Tanto é, Lides, que quando a gente vai lavrar um inventário, obrigatoriamente tem que fazer a busca na nossa central de testamentos e é extraída a certidão dizendo se aquele falecido deixou o testamento ou não. Então, quando é feito, ele leva uma via e o que nós recomendamos também? No testamento, é possível nomear um testamenteiro. Então, ele já pode deixar uma via com testamenteiro, se for o caso. Aquele testamenteiro que vai cuidar de todas as providências. Já pode isso também ficar no testamento? Sim, aham. Em vida, ele pode alterar esse testamento? Pode, pode. Um testamento revoga o outro, então não tem também grandes formalidades. Fez o testamento hoje e como nós mudamos nossos pensamentos, a vida é dinâmica, não é, Lides? Então daqui uma semana, daqui um mês ele faz outro, o que vale é o último que foi feito. Aham. Se ele Tá. não revogar expressamente, o simples fato de ter feito outro já revogou aquele no que for conflitante. Uhum, tá joia. Bom, Velenice, assim, quem quiser tirar dúvidas, como é que pode fazer? Eu sei que assim, que a gente tentou trazer o máximo de informação possível, mas sempre tem aquele caso específico, né, situações muito próprias de cada família, de cada, né, inventário. Então, assim, como é que Aham. pode buscar essas informações para a gente já ir encerrando aí? Certo. Eu gostaria de convidar as pessoas que estão nos ouvindo para acessar o site da Anoreg, que é www.anoregmt.org.br. Lá tem a ouvidoria, pode fazer perguntas, tem artigos, e também procure o seu cartório, seu tabelião de confiança e converse sobre isso. É, é muito importante o diálogo. Estamos à disposição da sociedade, é nosso dever. Não fique constrangido de nos procurar, porque temos sim, faz parte da nossa função, orientar as partes. Até uma experiência que eu tive, posso contar aqui, no auge da pandemia, no ano passado, tinha um irmão de um afilhado meu precisando de uma nova certidão de nascimento, e assim, e tudo fechado, tudo extremamente restrito. Então eu fui lá pelo site da Noreg, fiz aquele agendamento que vocês têm lá, né, que você pode Sim, fazer o pedido do documento e tal. E aí, quando a gente foi lá no cartório, era um cartório lá da Várzea Grande, acho que do Cristo Rei. certo. A gente foi lá para buscar.
Eu só informei, olha, eu já fiz o pedido pelo site da Noreg, já estava prontinho lá, a gente, assim, não esperou nada, né? Eu saí feliz da vida, assim, falei, puxa vida, achei que ia ser, porque a gente sabia que estava muito, né? É, Estava todo mundo até com medo de sair, com medo de ir para os sim, lugares, mas era uma situação de sim, emergência, né? Então, é, assim, eu acho que assim, é importante sim que as pessoas procurem informação, né? E aí é isso, um caminho aí, né? O pessoal isso. responde rápido, eu posso testemunhar com Que experiência bom. própria, né, Denise? Mas, Lídice, uma coisa que você falou, e é um dos ensinamentos também da pandemia, porque a gente já estava no caminho da tecnologia, mas não iria ser tão rápido assim. E nós somos obrigados, o CNJ disse, nós já sabíamos disso, somos serviços essenciais, a sociedade precisa dos nossos serviços, então hoje tudo é possível de forma eletrônica. Temos essa central que você colocou no site da Noreg, que integra todos os cartórios, todos os serviços. Nós temos centrais nacionais, então hoje, independente de onde você nasceu, casou, você pede uma certidão e ela é materializada. Em alguns estados que já estão mais avançados, nós solicitamos e conseguimos materializar aqui no mesmo dia. hum, Outros que não têm um nível de informatização muito grande, exemplo do Nordeste, demora aí 3 até 5 dias, mas é um avanço muito grande. Então procurem os cartórios, estamos preparados para atendê-los. tá joia. Velenice, muito obrigada pela disponibilidade do seu tempo, pelas suas informações. Espero que a gente possa ter dado um norte aí para muita gente que está precisando fazer o seu inventário e que quer se Sim, preparar também, né? Eu acho que é a sim. grande lição. A gente está aí, tem que seguir a vida com a maior leveza possível, né? Isso, A gente que é. ficou, a gente tem uma extrema. Tem que honrar os que foram, né? Tem. Uma extrema gratidão aos que foram, aos que na verdade, até se entregaram, né, nessa Uhum. pandemia e temos que seguir bem com leveza, né? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, espero ter contribuído, Lídice. É sempre uma honra e um prazer falar contigo, profissional do mais alto gabarito, que eu tenho meu respeito e admiração e carinho. Obrigada. E a entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube, lá no site RD News, RDTV. Então, quem quiser, a gente pede, convida para as pessoas compartilharem, né? Mandarem aí para os seus grupos de WhatsApp, é prestação de serviço também, né? Obrigada, Velenice, até a próxima. Até.